Na hora de tomar uma decisão, é sempre uma boa ideia fazer listas de prós e contras, certo? Então hoje vamos ajudar você a decidir se deve investir em fundos imobiliários. Por isso fiz um desafio aos sócios da TRX. Como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, pedi para eles listarem as dos fundos imobiliários. Pronto para anotar sua lista? Olá! Para falarmos da lista de prós e contras, eu vou começar trazendo para vocês as possíveis desvantagens de investir em fundos imobiliários. A primeira seria o pouco controle sobre o imóvel, já que no caso de comprar um imóvel fisicamente, o investidor tem total autonomia sobre o que fazer com ele, seja vender, reformar, valor do aluguel e por aí vai. O que não ocorre com fundos imobiliários, pois essa decisão cabe ao gestor do fundo. Também não é possível usar os imóveis como garantia de empréstimos, como o proprietário direto de um imóvel consegue fazer. Como os fundos imobiliários são renda variável, a precificação das cotas pode oscilar na bolsa de valores, independente de eventual valorização dos imóveis do fundo. Com isso, no caso de precisar se desfazer de um investimento total ou parcial em um momento de baixa, o investidor pode ter que vender com prejuízo aquela quantidade de cotas. Importante lembrar que os dividendos pagos independem do preço que a cota está sendo negociada no mercado. Então o investidor continua com a mesma renda mensal, independente da volatilidade das cotas. Quanto à liquidez, embora o fundo imobiliário seja mais fácil e barato de vender do que um imóvel físico, a liquidez ainda é inferior ao mercado de ações e depende muito do fundo investido. Então, o investidor pode levar um certo tempo para se desfazer das suas cotas, dependendo do capital investido. E se o preço da venda das cotas for maior do que o preço de compra, existe tributação de 20% sobre essa diferença. Por último, existem alguns fundos criados com o propósito de construir ou reformar imóveis de acordo com a necessidade do futuro locatário. E como toda obra, pode sofrer atrasos ou eventuais custos extras. O fundo pode ter queda de rendimento por um determinado período. Por isso, é importante escolher bem o seu fundo e confiar em gestores com muita experiência na aquisição e desenvolvimento de imóveis. Resumindo, essas seriam as principais desvantagens e é claro que é importante levar tudo em conta na hora de decidir onde confiar o seu dinheiro. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar dos benefícios e vantagens de se investir em fundo de investimento imobiliário, porque eu sei que é por isso que você está aqui. Para mim, uma das maiores vantagens é o acesso a investimento em grandes imóveis com um capital razoavelmente baixo, pois existem muitos fundos com a cota sendo negociada em torno de R$100, R$100 e qualquer coisa. Um exemplo, existe fundo imobiliário que faz investimento comprando grandes imóveis alugados para grandes empresas através de contratos de longo prazo. O investidor pode começar a participar desse tipo de investimento comprando uma cota, por exemplo, desse fundo por valores que giram em torno de R$100, como eu falei. Com esse investimento, você já começa a ter uma renda mensal e pode ir fazendo investimentos fracionados, comprando cotas desse fundo imobiliário, por exemplo, com pequenas somas de dinheiro. A gente já falou aqui que a liquidez de fundos imobiliários é menor que a liquidez das ações, certo? Porém, quando você compara com o investimento direto no imóvel, a liquidez costuma ser muito maior. No caso de um imóvel físico, por exemplo, caso você precise do valor com certa urgência, você vai ter que vender o imóvel inteiro e, às vezes, por um preço mais baixo do que vale ou até por um preço menor do que você gostaria. No caso dos fundos imobiliários, você pode vender apenas aquelas cotas referentes ao valor que você precisa resgatar naquele momento. Diversificação. Em outras palavras, a gente não coloca todos os ovos na mesma cesta. Uma análise criteriosa e uma boa seleção de fundos imobiliários podem fazer com que você compre, através desses fundos, vários imóveis de vários setores e com uma boa diversidade de inquilinos. E aí, tá colocando tudo na balança? Então anote mais essa vantagem. A gestão. Uma equipe qualificada cuida de todos os assuntos relacionados aos imóveis do fundo, como contratos, manutenção, cobrança de aluguéis, interação com inquilinos, venda ou recolocação quando o imóvel fica vago. Por falar nisso, quando você tem um imóvel físico e ele fica vago, é uma dor de cabeça para cuidar de tudo. Então, os custos para vender suas cotas são bem menores do que quando você negocia imóveis físicos. Situação em que existe a obrigatoriedade de pagar taxas de escrituração e ITBI, podendo chegar a 4% do valor do imóvel. Isso sem falar da corretagem,
que muitas vezes chega a 6%. Em resumo, o investidor acaba deixando em torno de 10% do valor da venda em custos da transação. Nos fundos imobiliários, esses custos são realmente baixos, podendo ser considerados custos marginais, ou até mesmo custo zero, pois existem várias corretoras de valores que zeraram a taxa de corretagem para fundos imobiliários. A geração de renda mensal também é muito interessante para os investidores. Considerando uma carteira diversificada em fundos que tenham vários imóveis, isso se traduz em previsibilidade de fluxo, pois não está concentrado em apenas um imóvel ou um inquilino, que é o caso quando se investe diretamente no imóvel físico. E, finalmente, vamos falar de benefício fiscal. Pessoas físicas são isentas de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos mensalmente pelo fundo. Essa situação é muito vantajosa em relação à receita de locação de um imóvel, que pode ter tributação de até 27,5%. Então, está pensando os prós e contras na cabeça? Converse com aquele seu amigo que entende tudo de investimentos e leve essa listinha. Queremos ajudar você a alcançar sua independência financeira com tranquilidade e segurança necessária. O time da TRX também está disponível para tirar qualquer dúvida sobre esses benefícios. E se você já decidiu investir em fundos imobiliários, no próximo vídeo vamos falar sobre os tipos existentes no mercado e as diferenças entre eles. Até lá!